Porque a polícia é um trabalho muito mais intelectual que a maioria das pessoas imagina. Quando você tem que explicar uma situação, o seu conhecimento jurídico é essencial. Quando nós temos que interpretar um cenário, o conhecimento técnico sobre vários aspectos é muito importante. Eu trabalhei 3 anos no homicídios no início da carreira, que me deram um olhar, que me seguiram os outros 27 anos que eu fiquei na polícia. Meu nome é Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil vou te ensinar a ser um bom polícia. Se esse é o objetivo, me siga para mais informações. Quando falo desses 30 anos de carreira, pode parecer que é uma situação linear, de constante paixão pelo trabalho, mas quem já está na polícia sabe que não é assim, né? Tive momentos muito difíceis. Tive momentos em que eu pensei em sair da polícia também, como acho que qualquer um de nós, qualquer policial pensa em sair da polícia aí com uma certa frequência, porque é muito difícil. Existem possibilidades de ganhos maiores, né? Isso também chamou muita atenção com outras carreiras, em outros trabalhos. E o risco e o desgaste, né? Nós nos desgastamos muito para conseguir trabalhar. É muito difícil conseguir executar o trabalho no trabalho policial no Brasil. Então também não estou aqui para mentir para nenhum de vocês, né? Estamos aqui para conversar. Adoro a participação de vocês. Um jovem, inclusive, comentou: pô, nós ganhamos 10 vezes menos que um promotor, que um juiz, e vamos desgastar 100 vezes mais, arriscar 100 vezes mais. Qual a justificativa? Pois é, meu jovem, mas a nossa carreira é a policial, não é outra, né? O que nós vivemos nossa carreira é dela. E eu sei como é difícil manter o ânimo, eu sei como é necessário às vezes você se transferir, né? Eu já tive que fazer isso, né? Eu tive uma época que minha filha mais velha começou a gaguejar e a fonoaudióloga, uma profissional excelente, percebeu que a minha filha estava sentindo muito a minha falta. E eu estava me matando para pagar as contas, em outro trabalho, dando instrução e chefiando um grupo operacional no GOI, que foi dos trabalhos que eu mais adorei, que era chefiar a equipe, chefiar grupo em ação, era uma coisa que eu adorava fazer, mas nesse momento que a gente sabe que a filha está precisando de nós, na hora, pedi uma transferência, o supervisor do GOI, o Dr. Toninho, que tem um coração de ouro, me deixou como um dos membros da equipe que acompanhava ele nas operações. Pude acomodar um pouco melhor meu horário, ainda não dava para largar os trabalhos extras pelas necessidades, mas consegui superar essa fase. Graças a Deus minha filha se recuperou, hoje está linda, maravilhosa e falando super bem. Se recuperou rápido até na época. Então nós temos que estar nos adaptando sempre e superando as dificuldades que são inevitáveis, são da vida. Mas haja o que houver, que não seja pela porta da vergonha que você saia da polícia. Eu não falo só da corrupção, não. Eu falo do descuido, eu falo da imprudência, né? Muitas vezes quando estamos nesse processo de talvez sair, talvez não sair, acabamos ficando muito imprudentes, muito descuidados, e isso pode gerar uma vergonha ou pode gerar coisas muito piores. E não é isso que nenhum de nós quer para a vida, né? É importante que seja lá o tempo que você tiver na carreira, seja lá o tempo que você passar na polícia, que seja um tempo proveitoso, um tempo bem executado, um tempo de dedicação. Em uma dos acompanhamentos que eu faço de equipes de outros locais, para conhecer outras realidades, outras carreiras da polícia, eu fui acompanhar uma equipe uma vez e uma das pessoas da equipe chegou muito tarde, uma equipe que lida com perícia. Achei até estranho, né, chegar um pouco mais tarde.
E aí me falaram, não, ele passou num concurso de tal lugar, já vai embora, vai trabalhar em outra carreira, nada a ver com polícia, e está só esperando publicar. Esse indivíduo chegou com cara de tédio, trabalhamos um pouco, e logo, né, sempre tem, surgiu uma situação de um certo risco. Não existe nada tranquilo na polícia, muito menos na perícia, né? Eu comento com os colegas da perícia que eles fazem um roteiro do inferno, né? Primeiro o local onde alguém foi assassinado, depois o local onde alguém foi estuprado, depois o local onde alguém foi roubado, depois o local onde houve um dano por um problema familiar. É isso. É um roteiro do que aconteceu de ruim nos momentos anteriores. Então, como é que pode ser descuidado num lugar desse, né? E quando passou uma tensão um pouco maior, né, de risco, local, esse indivíduo ficou todo nervoso, esse que chegou atrasado, com cara de estou estafado, estou enfadado, estou entediado, de repente está todo assustado, como é de quem leva susto, né? Assustado é levar susto. Quem não está se preparando, quem não está raciocinando adequadamente, quem não está encarando o trabalho de maneira certa, leva susto e fica assustado mesmo, né? Se você está se preparando, está se cuidando, sabe que vai fazer o seu melhor, você tem como encarar as situações. E não era o caso desse indivíduo. Aí, na hora do intervalo lá, que passou tudo e tal, eu chamei ele para conversar. Espero, não sei se está seguindo esse canal, se tiver, espero que esteja bem. E o que eu falei para ele na época foi: meu, o tempo que você estiver aqui, seja polícia. Seja polícia. Né? O que nós estamos buscando aqui nesse perfil aqui, propagar isso, seja polícia. Eu falei para ele: seja polícia, meu. Ah, eu tô indo embora. Eu falei: então, mas você vai falar o que do tempo que você passou na polícia? Que você estava aqui fazendo número? Estava aqui fazendo cara de tédio? Estava aqui sem cumprir sua obrigação? Você pode morrer fazendo o que você faz errado. Ou alguém pode morrer sob sua responsabilidade. Nem armado o indivíduo estava, porque ele não queria arrumar encrenca. Arrumar encrenca. A arma não é para arrumar encrenca. A arma é para que você não morra. Para que você não possa intervir se você está passando a porta de uma escola e ela está sendo atacada. Possa intervir se alguém está sendo violentado aí gritam para te avisar. Né? Se um criminoso acabou de cometer um crime, ou se tem um louco com uma faca tentando esfaquear pessoas, tudo é possível. É por isso que nós policiais andamos armados. Não vai deixar de andar armado para evitar encrenca. Isso não se chama encrenca, isso se chama dever. Então, como quem já teve seus momentos de dificuldade, como quem já teve seus momentos de quase divórcio com a polícia, eu posso falar para vocês que estejam nas situações, prestando concurso para outra coisa, ou já com o pé fora da polícia, porque já passou, cumpram sua obrigação. Não saiam com uma vergonha, não saiam talvez com o peso de uma omissão. Se você vai ficar na polícia ou não vai ficar, é uma escolha sua. Mas saia de cabeça erguida, saia bem. E se você aceitar o desafio de fazer a sua obrigação bem feita, de cumprir seu dever diante das outras pessoas, você vai poder falar um dia: eu já fui polícia. Não estamos falando de ter sido funcionário público na polícia, estamos falando de você poder falar um dia: eu já fui polícia. Quando você tiver uma experiência futura, às vezes talvez como um promotor, como um juiz, espero o melhor para vocês. Que você possa falar: eu fui polícia, eu sei o que eles vivem, eu sei a dificuldade que é. Mas você também vai saber reconhecer quem está fazendo o seu trabalho ou não. Então vamos fazer o nosso melhor. No tempo que ficarmos na polícia, sejamos polícia. É difícil ser polícia. É difícil você conseguir fazer a sua obrigação sem desanimar. Porque nós não vemos imediatamente os resultados das nossas ações. Às vezes você está aí se matando, se arriscando, né, entrando em várias operações e você não vê resultado. Simplesmente parece que nós estamos enxugando gelo. Mas não deixe que esse discurso de derrota entre no seu coração. Seja o tempo que você for ficar na polícia, não deixe o discurso da derrota entrar no seu coração. As sementes estão sendo plantadas.
Nós não costumamos acompanhar as histórias, mas depois, mais velhos, e acho que minha função está aqui, velho, falando com vocês, é justamente para falar que muita coisa boa acontece, às vezes anos depois do que você faz. Você tem uma operação aí difícil, contra situações que são muito tristes de encarar, mas as pessoas vivem melhor depois da sua intervenção. Mesmo que não entendam inicialmente o que nós estamos fazendo, as pessoas vivem melhor. O fio condutor para nos fazer atravessar as dificuldades, os problemas e superar o desânimo é o cumprimento da lei. Não é fácil, mas não tem outra maneira de você ter uma vida mais tranquila, você ter uma vida mais coerente. Mas como cumprir a lei é uma dificuldade sempre, porque os limites nem sempre são reais. E nós temos que estar agindo sempre dentro do limite, mas quantas vezes nós não temos uma situação que, fazendo o correto, parece que você vai se prejudicar. Isso exige um aprendizado constante, exige que você esteja sempre atualizado, sempre procurando estudar, sempre procurando se aperfeiçoar e treinar. Pô, mas a gente não está falando aqui da dificuldade do trabalho, nós vamos falar de mais dificuldade. Tem uma parcela que é dificuldade, tem uma parcela que é obrigação para conseguir ter uma vida tranquila. Então, seja lá o tempo que você for ficar na polícia, tem que ser com uma dedicação excepcional. Tem que ser com esforço. Eu já tive momentos em que eu pensei em sair da polícia. Já tive momentos que eu pensei em desistir, fazer outra coisa na minha vida. Já tive momentos que quiseram isso pra mim, né? Tem relacionamento que você entra que de repente, né? Até uma brincadeira, né? Que todo mundo tem atração por fardas, distintivos, né? Você é muito assediado, as colegas são muito assediadas. Mas depois que vira relacionamento, essas mesmas pessoas querem que você saia. Muitas vezes as pessoas se atraíram pela sua condição de trabalho também. Essas primeiras a falar, não, agora chega, vamos fazer outra coisa da vida, agora vamos arrumar um trabalho para você. Parece até que você não tem um trabalho na polícia, você tem um trabalho na polícia. E muitas vezes você tem que brigar para que esse trabalho se mantenha. Às vezes, nós quase desistimos, mas enfim, seja lá quanto for o nosso tempo de polícia, vamos fazer com atenção e cuidado, porque não dá para dar errado. Quando as coisas dão errado na polícia, elas dão errado de verdade. E nós não queremos isso nas nossas vidas. E vamos falar das histórias de sucesso, vamos encarar assim. Que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que estudam para concurso, né? A verdade é essa. Quem está estudando para concurso está atualizado, nos ajuda imediatamente a tirar alguma dúvida sobre a lei, sobre a doutrina, né? Que existem dúvidas que acontecem no cenário operacional, no momento da ação, às vezes tem algum procedimento que você precisa acabar de ajustar o raciocínio. Quem está estudando para concurso é o primeiro a te dar a dica. Eu sempre procurei trabalhar com pessoas que prestavam outros concursos também. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, ajuda muito a polícia. Mas eram pessoas que tinham noção, que têm a noção, alguns deles estão até agora batalhando por concursos, espero que continuem, porque são pessoas inteligentes, esforçadas, dedicadas. E são pessoas que estão aí batalhando, que sempre foram muito úteis, sempre foram muito prestativas, e se tem alguém que não vai querer para si uma dor de cabeça, é alguém que está prestando concurso. Então, quando eu falo de quem está prestando concurso, eu falo com orgulho e com respeito, porque eu sempre tive ao meu lado policiais, prestando para concurso para carreiras dentro da própria polícia, mas também muitas vezes para o Ministério Público, para o Judiciário, para outras polícias com uma frequência muito grande, né? E é o certo é batalhar pelo que você acredita. Mas um dos melhores são aqueles que fizeram o trabalho de verdade. Tem um juiz em São Paulo, deve ter mais, né? Mas eu conheço um, que sempre fala, quando eu era investigador de polícia. Tá lá, juiz, uma situação cômoda,
né, muito mais reconhecida, com uma remuneração melhor, né, com autoridade maior, mas ele fala com olhar, brilho no olhar da época que era investigador. Quantos não foram delegados, promotores e juízes não foram delegados antes? Os que foram bons delegados, bons investigadores, bons policiais em várias outras carreiras, muitos bons policiais militares se tornaram membros do Ministério Público, até um número bem elevado. Eles falam com orgulho e carinho da carreira policial, porque cumpriram sua obrigação. É um trabalho que, se você não cumprir sua obrigação, você não tem apreço. Você só vai ter apreço à polícia no futuro se você cumprir sua obrigação. E são homens e mulheres que cumpriram a obrigação e que sabem das dificuldades, sabem dos problemas para trabalhar, mas sabem também do valor. Nossa homenagem, nosso respeito a esses grandes policiais se tornaram grandes em outras carreiras também, né? E como muitos que estão aí estudando ainda, às vezes não têm o devido reconhecimento, vamos apoiá-los. Não é só, é concurseiro, não é isso, a pessoa tem objetivos na vida, vamos respeitar. E apoiar os bons profissionais que fazem isso com dedicação máxima. Nossa, são vários casos de policiais aí que nos acompanham que fizeram um trabalho estupendo, estupendo nas equipes que trabalharam comigo. Quantos problemas não foram evitados graças ao seu conhecimento, à sua percepção e raciocínio? Porque a polícia é um trabalho muito mais intelectual que a maioria das pessoas imagina. Quando você tem que explicar uma situação, o seu conhecimento jurídico é essencial. Quando nós temos que interpretar um cenário, o conhecimento técnico sobre vários aspectos é muito importante. Eu trabalhei 3 anos no homicídios no início da carreira, que me deram um olhar, que me seguiram os outros 27 anos que eu fiquei na polícia. Os 3 anos de homicídios me deram um olhar para perceber no cenário imediatamente o que provavelmente tinha acontecido, onde podia estar o indício, de onde podia ter vindo o disparo, que tipo de arma foi usada. A polícia tem vários lugares diferentes e cada um desses lugares tem lições importantíssimas para nós. O trabalho no homicídio foi muito bom. Meu estágio no escritório de direito civil, né, na época da faculdade, me ajudou demais, demais. Né? O direito tem lições importantíssimas para todos os policiais. Né? É realmente o nosso principal veículo de trabalho, o direito. É um veículo de trabalho, nós temos que usá-lo, né? Saber interpretar e trabalhar com isso mesmo. Mas quantos outros de carreiras técnicas nos ajudaram tanto? Então, estudo é fundamental. E os concurseiros merecem o nosso respeito e apoio para que eles consigam aí prosperar na vida. Com apoio, serão parceiros e parceiras imprescindíveis no cenário, no trabalho policial. Esse assunto foi importante para você? Se você acha que pode ser bom para outro colega, compartilhe, por favor. Vamos nos apoiar.